Primeira coisa é dobrar essa costurinha que vai ficar no zíper. Fazer um vinco aqui. Eu vou usar esse vinco para me guiar no aprego do zíper. Então faz um vinco aqui. Também medir essas costurinhas para ver se estão 100% iguais, né? Porque ela tem que estar bem igualzinha essa costura aqui, tá vendo? Aqui no final, que é para o zíper não ficar um mais para cima, outro mais para baixo. Primeiro, observe essas duas coisas, dobrar e medir. Aí a segunda coisa é o seguinte, você vai comprar sempre o zíper 5 centímetros maior do que o tamanho que você abriu para colocar o zíper. Olha, eu abri aqui, mas o meu zíper, se for medir o zíper daqui para cá, né? Ele vai passar um pedaço. Para facilitar para vocês, é bom que sempre passe um pedaço do zíper da abertura. O zíper ficar maior do que a abertura. Pelo menos uns 3 dedinhos. Aí você vai olhar o zíper fechado. Como é que você vai pregar aqui? Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar isso aqui dobrado e isso aqui em cima, né? Aí você já está sabendo que vai pegar. Aí você vai virar o zíper assim de cabeça para baixo. E você já está sabendo que vai costurar o zíper nesse paninho aqui. Aí já coloca um alfinete durando aqui, tá vendo? Então o zíper já está na posição certa. Mas eu gosto sempre que ele vá um pouquinho para cima, tá? Então você sobe. Por quê? Eu vou explicar por que eu gosto que você faça isso. Isso é uma dica minha, tá? Você prendeu aqui, pronto. O zíper vai ser preso aqui. Eu gosto que ele suba assim um pouquinho, porque isso aqui do zíper, esse acabamentozinho aqui do zíper, no final, esse plásticozinho, muitas vezes tá ruim de você pregar ele aqui. A costura pega aqui e não consegue, a máquina não consegue costurar, entendeu? Então, coloque ele mais um pouquinho para cima para ele começar no tecido já sem isso aqui. Ele já estava preso aqui, né? Tá certo, vai ser prego assim. Então, o terceiro passo é você abrir o zíper. Esse zíper a gente prega ele aberto, tá? Então, no que você abriu, pronto, você vai pegar, vai prender essa partezinha aqui, essa partezinha de plástico, em cima do vincozinho que você colocou aqui. Aquela dobrinha que a gente fez, ó. Esse plásticozinho aqui vai ficar em cima. Então, você já pode colocar os alfinetes aqui, tá? Segurando o zíper, ele em cima da dobrinha. Ou então, você seguir por esse paninho que você deixou de 1 centímetro. Você vai agora rente com esse paninho de 1 centímetro que você deixou, que vai dar certinho. Porque eu deixei 1 centímetro aqui no zíper exatamente para ser isso. O paninho que sobrou aqui ficar rente com o zíper, tá? Então, vamos pelo paninho que vai dar certinho. Olha. Paninhozinho com o zíper e o zíper está em cima da dobrinha, o nalho dele. Aí você vai prendendo aqui um alfinete e depois você alinhava. Tem duas coisas, ou você alinhava ou passa uma costura ali na máquina, uma costura reta aqui, prendendo o zíper aqui já. Aqui, ó, desse lado, esse paninho. Prendendo só o paninho, porque depois é que a gente vai costurar aqui. Primeiro a gente tem que prender esse paninho no tecido. Você costura pelo meio do zíper, porque esse pano aqui é muito ruim de costurar. Esse paninho do zíper, a agulha não entra. A gente tem que fazer essa costurinha, esse alinhavinho agora pelo meio do zíper, do paninho do zíper. Então vamos para cá, ó, vamos descendo, tá? Colocando o alfinete e você vai até a altura da abertura. Chegou aqui, o nalho em cima da dobrinha e agora você vai passar um alinhavo. Eu vou fazer esse lado com alinhavo e o outro lado costurando na máquina, tá? Para vocês verem as duas maneiras de que pode fazer. Tanto pode fazer com alinhavo, como pode fazer já passando aqui nesse lugar uma costurinha na máquina. Se for alinhavar, você vai ter que fazer um alinhavo miudinho, para ele não sair do canto. Então aqui embaixo eu já vou dar um arremate. Vou dar 2 pontinhos aqui para segurar bem, para ficar bem seguro aqui. E daqui para cima eu vou alinhavar.
ele vai ser preso aqui, nessa dobrinha. Vai ser preso aqui. Essa aqui é a segunda costura que você vai fazer. É prendendo ele, o zíper aqui, ele ficando bem cobertinho. Fechei para ver o outro lado, tá? Então, vamos olhar o outro lado aqui. O outro lado do zíper, tá? Você vem com ele assim dobradinho, coloca aqui bem igualzinho, ó. Então, ele tem que ser bem igualzinho ao outro, para não ficar um maior e outro menor. Um lado subindo e outro descendo. Aí você vira para cá e pega esse paninho daqui de baixo e prende aqui, ó. Já prende aqui e olha se ficou tudo certinho novamente. Porque o mais importante é isso aqui. Está um lado mais alto, outro mais baixo. Quando eu fiquei agora o alfinete, então eu vou lá, já desço mais um pouquinho. Coloco o alfinete e vou novamente olhar. Agora está bem certinho, né? Agora você já pode prender. Aí você tem que começar a alinhavar daqui para cima, de cima para baixo, tá? Não pode alinhavar de baixo para cima, porque assim pode sair do lugar. Aí abre novamente, a gente sempre alinhava e sempre prega esse zíper com ele aberto. Então eu abri aqui e agora eu vou começar a colocar ele beirando essa costurinha aqui, ó. Ou então acompanhando a dobrinha. Tanto faz, porque eu dobrei aqui com 1 centímetro e a largura do zíper é 1 centímetro. Pelo lado que você achar melhor, você vai se guiando. Já vou alfinetar ele aqui todinho. Esse lado de cá eu vou fazer costurando, tá? Já fiz um lado alinhavando e esse aqui eu vou fazer costurando, porque aí você vai ver a diferença. E vai ver qual é o que fica melhor para você fazer, mais fácil. Eu acho mais fácil fazer ele costurar. Você prender assim de alfinete, bem certinho, fazer ele costurando. Então aqui eu já prendi de alfinete, vou costurar esse lado. E esse aqui eu vou prender o zíper com ele só alinhavado. Ok? Que aqui está substituindo a costura, né? Eu coloquei no material 2 calcador, 2 sapatilhas, para você comprar para fazer o zíper invisível. Esse daqui, essa sapatilha aqui, geralmente ela vem na máquina. Se você comprar uma máquina agora, vem sempre com esse, que é para colocar o zíper invisível. Mas apareceu no comércio esse aqui, que é da Singer. Ele tem esse trilhozinho embaixo. E ele é bem mais fácil de pregar, o zíper invisível, do que esse. Então, se você quiser, você compra esse aqui. Eu vou pregar com os dois, só para você conhecer. Mas se quiser, você faz todo com esse aqui. Eu vou colocar esse e vou fazer a costura prendendo. Olha, normalmente a agulha fica aqui no meio, né? Para a gente costurar, fazer uma costura reta. Usando esse calcador, como eu quero costurar do lado de cá, né? O tecido não está do lado de cá, eu quero costurar do lado de cá. Eu vou botar a agulha pro lado de cá, ó. Esse lado aqui. Olha aqui onde foi que ela ficou. Tá vendo? Ela ficou de bandinha. A agulha ficou de banda. Não ficou nem no meio, nem do lado de cá. Ficou de banda. Então, eu desço aqui o calcadorzinho, a sapatilha, né? E, ó, vou costurar aqui desse lado. Aí, vou começar a costura. Dar um retrocessozinho. E essa costura aqui está só prendendo o paninho do zíper no seu tecido. Para facilitar quando for prender o zíper mesmo, que é aqui. Como se fosse um alinhavo, entendeu? Não tem necessidade de você vir até aqui, essa abertura, tá? Você pode parar um pouquinho antes, ó. A abertura está aqui. Eu vou parar um pouquinho antes. Então, eu vou deixar aqui, ó. De um retrocesso. Tá vendo? Um pouquinho antes da abertura, eu parei. Agora eu vou pregar, tá? Eu vou pregar ele mesmo. Eu tenho que encostar esse ladinho aqui nessa partezinha aqui do zíper, nesse nalinho, tá? Então, veja como é que eu vou fazer, ó. Vou colocar aqui, ó, ele encostadinho nesse nalho, tá vendo? Essa partezinha da sapatilha encostada nesse nalhozinho. Bem encostadinho, até levantei um pouquinho assim para ele ficar bem encostadinho. Ele vai sempre passar por aqui, ó, encostando aqui. Por isso que eu estou levantando, porque ele tem que levantar para ele encostar aqui e a costurinha sair aqui, ó. Deixa eu mostrar. A gente vai levantar um pouquinho aqui para ele encostar isso aqui, encostar aqui. E a costura vai ficar bem aqui, rentezinha.
o nalho. Olha, veja, quando eu baixei aqui, tá vendo? Então, eu vou botar pra cá. Aqui eu já dou retrocesso. Pode encostar isso aqui nesse nalhozinho. Ele vai ficar assim, como se quisesse passar por cima um pouquinho. O importante é você não deixar a agulha costurar o nalho, tá? Se você tiver cuidado de encostar mesmo essa sapatilhazinha aqui nesse nalhozinho assim, meio levantadinho, ele não vai costurar. A agulha não vai costurar o nalho, vai costurar o tecido. Outra coisa muito importante é que a gente tem que pregar esse zíper sempre começando daqui do início, do decote. Nunca pregar de baixo para cima, tá? Sempre tem que começar do decote. Por isso que tá ruim esse lado. Eu tô tendo que botar a roupa aqui, porque eu não podia começar daqui para baixo. Para a roupa ficar do lado de cá, nesse lado do zíper, eu teria que botar de cabeça para baixo, começar daqui, mas não pode. Tem que sempre começar do decote. Pronto, então eu já parei no mesmo lugarzinho que eu parei a costura, que eu disse que ia ser uma costura alinhada. O zíper já está presinho aqui desse lado. Do outro lado eu vou dar primeiro a costura, né? Então agora dessa vez eu vou ter que botar a agulha pro lado de lá. Então, ó, meio e lado de lá. A agulha está do lado de cá agora. Ela estava antes aqui e passou pro lado de cá, eu mexendo aqui. Então vamos passar a costura alinhada, né? Retrocesso, vamos em frente. Pronto, então eu já passei a costura. Agora eu vou usar essa sapatilha, tá? Só para você aprender como é. Ou então você prega toda com a outra sapatilha. Nessa sapatilha aqui eu coloco a agulha no meio, tá? Ó, a agulha vai ficar sempre no meio, nunca vou mudar ela de posição. Eu mostrei a vocês que ele tem um trilhinho desse lado para colocar esse plásticozinho e desse aqui para colocar o plásticozinho do outro lado do zíper. Então eu vou colocar o plásticozinho nesse aqui, ó, que a agulha está do lado de cá. A agulha está no meio, então a agulha tem que costurar aqui, certo? Eu vou, pronto, encaixei já, está encaixadinho. Aí a gente vai começar a pregar. Depois que você encaixa, você vai só costurando, levantando assim um pouquinho e a máquina costurando. Porque o zíper já está lá dentro do trilhozinho. Isso aqui não precisa eu fazer mais nada, só costurar. Mas com cuidado para ele não sair daqui. Tá vendo que eu estou sempre levantando, como eu fiz com o outro. Levantando esse nalhozinho para cá, ó, ele fica querendo dobrar. Então a gente levanta para a costura ficar bem retinha com ele. Chega aqui, retrocesso e... Então, esse lado aqui eu peguei com esse. Vamos ver qual dos dois lados ficou mais escondidinha a costura, tá? Então, esse lado eu preguei com a pecinha, né? Com essa peça, assim. E esse lado eu coloquei com a pecinha que já vem na máquina. Então, todos dois ficaram perfeitos, né? Agora, desse lado de cá que eu preguei com essa pecinha aqui, com essa, tá vendo? Você não vê nada. E aqui, se você puxar, você vê que aparece o zíper aqui um pouquinho, ó. Tá vendo que aparece? O lado de cá que a gente pregou com esse daqui que vem na máquina. É por isso que eu gosto mais desse. Ele já fica bem certinho, olha. O lado de cá tá bem certinho. Esse aqui tá aparecendo um pouquinho. Dá pra ficar, né? Mas se for nesse, fica bem melhor, né? Fica bem visível mesmo o zíper. Ficou um buraquinho aqui no final, ó, que sempre fica. Ficou um buraquinho aqui, que eu vou ter que fechar esse buraquinho. Para fechar esse buraquinho aqui que fica no final, você vai precisar desse daqui. Não tem outro calcador que feche esse buraquinho, a não ser esse. Então, esse aqui é essencial. Mas, se quiser pregar um zíper bem feitinho mesmo, 100%, é esse aqui, tá? É esse que eu coloquei como segunda opção, para zíper invisível. Porque toda vez que você pregar o zíper, vai ficar um buraquinho aí.
Porque o zíper não dá pra gente ir até o final. A gente deixa o buraquinho e depois fecha. E eu vou colocar pro lado de cá, a agulha, pro lado de cá. Olha, já tô vendo aqui onde é o buraquinho. Aqui ficou faltando a costura daqui pra cá. Daqui pra aqui. Vou colocar aqui, com a costura pro lado de cá. Vou ver se a agulha tá certa, ó. Tá mesmo no lugarzinho que eu quero costurar. Aí você vai pegar o zíper fechado, com os dois paninhos aqui, ó, de baixo, tudo pra cá. Colocar tudo pro lado de cá, bem esticadinho, pro lado de cá. E você vai passar uma costura beirando, primeiro por cima dessa, que já existia, né? E depois, ó, esse calcador deixa a agulha chegar bem pertinho do zíper. Fechei o buraco, ele fica bem encostadinho mesmo. Vamos ver agora do outro lado. E esse pouquinho que passou, não tem problema que fique aqui não. Pedacinho de zíper que sobrou. Pode deixar ele aí, não tem problema nenhum. Aquele buraquinho que existia aqui sumiu, era aqui, ó. Sumiu totalmente. E aqui tá o zíper bem presinho. Bem mesmo. Quando bater o ferro, ele vai esticar, vai ficar melhorzinho aí. Você não pode cortar esse zíper aqui, tá? Você tem que deixar ele assim, que o revel é que vai dar o acabamento final no zíper. Então, vamos logo colocar o viés na cava. E depois a gente faz o revel, que é o último acabamento que vai já fazer a finalização do zíper.